Qual foi sua impressão do capítulo, Alana? Eu tô mais tranquila agora, né? Conseguindo entender um pouco melhor. Tá, aos pouquinhos vai indo. Não sei exatamente, que é bem pequenininho esse, né? Ele é um capítulo pequeno, mas eu acho que ele é muito denso de formulações. Ele apresenta uma série de conceitos que ele vai utilizar largamente no livro 2. É Por que como exemplo, eu li praticamente junto esse com o 4, eu li achando que eu tava no 4 ainda, na verdade. Aí depois que eu fui ver, não, é o pera. capítulo 5. Aham. Quando eu vi o tamanho do capítulo, eu falei, a Alana tinha razão, ela falou para a gente discutir os dois, né? É, Mas mas aí, eu acho ao reler o capítulo, Alana, eu acho que ficou bom a gente discuti-lo isoladamente, porque ele é aparentemente curto. Ele é conceitualmente e analiticamente extenso. Porque, veja, ele aborda a questão do tempo de circulação a partir de ângulos diferentes. Ele começa com aquela formulação inicial do sequenciamento, dizendo que o tempo de circulação. Aqui, quando a gente fala em tempo de circulação, nós estamos nos referindo à rotação completa do capital. Não só ao tempo que o capital passa na esfera da circulação das mercadorias, uma vez que ele trata tanto do tempo em que o capital se fixa na esfera produtiva, assim como o tempo que o capital transita na esfera da circulação. Ele fala, olha, nós temos um período do capital na esfera produtiva e um período do capital na esfera da circulação de mercadorias. Esse período do capital na esfera da circulação de mercadorias, ele vai representar um período de venda de mercadoria e um período de compra de mercadoria. Aí ele vai mostrar como o período de venda é radicalmente diferente do período de compra. Por quê? O período de venda da mercadoria é o período da realização da mais-valia. É aquela mercadoria que saiu do processo produtivo e tem que ser vendida. Se o capitalista não vender, a, a reprodução se interrompe. O período de compra é o período em que o capitalista, que já vendeu a mercadoria, transformou o seu capital mercadoria em capital dinheiro ou capital monetário e vai comprar os meios de produção e a força de trabalho. Então, essa segunda fase, ela já não é da mesma importância que a primeira. Ele vai falar, o mais importante é vender. E isso pode encerrar dificuldades. E pode estender o processo de rotação do capital. Por exemplo, ele descreve, em outros capítulos do livro 2, a venda de produtos para a Índia. Então, demorava 3, 4 meses para ir vender e mais 3, 4 meses para voltar.
Vamos levar em conta que aqui ele ainda não está levando em conta o papel do capital comercial. Então, é dificuldade para vender, dificuldade para comprar meios de produção. Ele nunca fala em dificuldade para comprar força de trabalho, porque a fila está sempre lá na portaria da empresa. E também o que eu fiquei pensando é no desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo. Porque daí outros capitais podem também prejudicar a venda se estão produzindo algo à frente. E há outros aspectos, por exemplo, o desenvolvimento da tecnologia do transporte altera o tempo de circulação, porque a mercadoria vai demorar menos para chegar ao mercado consumidor e poderá demorar menos para vir do mercado do qual se compra o meio de produção. Você vê que em determinado trecho ele fala, olha, o tempo de circulação ele vai ser limitado pela velocidade com que a mercadoria se deteriora. Então, por exemplo, verdura, você tem que vender logo. É muito interessante nas feiras de todo lugar, quando vai chegando o fim da feira, todo mundo abaixa os preços para poder vender. Ninguém pode voltar com alface para casa. Quando eu era vegana, eu ia na xepa toda vez. Então, é claro que ele ainda está naquele contexto do século XIX, né? A gente fala, olha, determinados produtos alimentícios só podem ser produzidos perto dos grandes centros. Hoje, claro, as condições de armazenamento e transporte permitem vender mercadorias altamente perecíveis para mercados muito distantes. O Brasil manda flor para a Sibéria. Então, ela vai de avião, vai acondicionada adequadamente e chega lá como saiu da roça. Mas um elemento que eu acho particularmente importante nesse capítulo é a maneira como ele trata o período da produção e os vários conceitos que ele utiliza para designar as várias funções do capital nesse período. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é o fato dele diferenciar período de produção de tempo de trabalho. O período de produção pode não coincidir com o tempo de trabalho. O período de produção pode ser maior do que o tempo de trabalho. É claro que ele fala, quanto maior for a coincidência entre o período de produção e o tempo de trabalho, mais produtivo é o capital. Mas nem sempre isso é possível. Ele dá aí o exemplo da produção do vinho. Ele fala, tem períodos em que a intervenção do trabalhador é necessária, mas tem um período, que pode durar anos, em que o vinho fica lá na adega, fermentando. O vinho fica submetido a processos naturais. Não é o trabalho humano que está modificando o
produto para fazê-lo chegar ao valor de uso necessário. É um processo natural. Isso vale para a agricultura também. Você semeou, aquilo tem que ter um tempo para crescer, etc. Então, há, claro, vários momentos em que o processo de trabalho intervém no processo agrícola, mas não há coincidência entre o processo de produção e o processo de trabalho. Ele fala, o capital seria o capital mais produtivo seria aquele em que o tempo de produção coincidisse com o tempo de trabalho e o tempo de circulação fosse zero. Aí ele monta uma hipótese. Como é que poderia ocorrer isso? Quando a pessoa, o capitalista vende por encomenda e compra daquele para o qual está vendendo os meios de produção que ele vai utilizar no próximo ciclo produtivo. Mas vamos imaginar, por exemplo, e ele cita, nesse e em outros capítulos, a chamada indústria florestal, a produção de madeira ou de polpa, ou naquelas áreas mais cristãs de árvores de Natal. A árvore precisa de anos para crescer. Quando ele fala da indústria florestal no livro 2, ele está falando de árvores que demoram 40 anos para crescer. E isso o leva a afirmar que nem todo o processo produtivo é adequado à acumulação do capital. Ou seja, a valorização do capital. Mas vê que, continuando a análise do processo produtivo, ele cria aí a expressão capital latente, ou meios de produção em estado de espera, e capital produtivo em função, quer dizer, que está funcionando. Então, por exemplo, ele compra o meio de produção, mas ele não usa tudo de uma vez, ele tem um estoque. Eventualmente, ele pode não depender do mercado para poder manter a continuidade do seu processo produtivo. Então, aquele capital que está transformado em mercadoria estocada é o que ele chama de um capital latente. Ele já está no âmbito do processo de produção, mas ele ainda não foi utilizado no processo de produção. E aí ele vai mostrando as diferentes formas de transferência de valor do capital constante, né? Ele já adianta, sem explicar, as noções de capital fixo e circulante, a maneira como os prédios, o terreno, são condições da produção, mas não entram no produto, ou matérias-primas que, no processo de produção, perdem uma parte da sua matéria, como, por exemplo, o algodão, uma parte vira poeira, e aí, quando você vê o agregado, essa parte representa um percentual do algodão. Ele fala, mas se isso for necessário para o processo produtivo, mesmo esse algodão que virou poeira, transfere o seu valor para o produto. Você vê que lá no livro 1, ele analisa esse processo de transferência do pó do algodão, do valor do pó do algodão para o produto.
Ele fala, se for necessário, se todo o processo produtivo requer essa perda em um percentual médio, ela vai ser transferida, o valor da parte perdida vai ser transferido para o produto. Então, ele analisa de ângulos muito diferentes, tanto a maneira como o capital opera na esfera da circulação, na esfera da produção, assim como a maneira como o capital opera na esfera da circulação e os prazos correspondentes, já que ele está tratando aqui de tempo de rotação. Por exemplo, lá no livro 1, ele fala dessa poeira que saía do algodão, tornava o ar irrespirável, né? O pessoal tinha que de poeira do diabo. Ele usa a expressão inglesa, né? Devil dust. Ele fala, essa poeira do diabo, que é uma perda necessária no processo produtivo, também transfere o seu valor para o produto. Veja, ele está falando aí de transferência de valor porque ele está falando da rotação do capital. Ele está falando do capital no seu movimento. E capital no seu movimento é mudança de forma do valor. É valor mudando de forma, e ao mudar de forma, se valorizando, incorporando mais-valia. É o processo de transformação permanente que representa o capital. O processo de transformação permanente do valor que o capital representa. Há um aspecto particularmente importante, e esse aspecto vai ser importante no livro 2, no livro 3, e vai aparecer no livro da Rosa, e é o momento em que ele fala, olha, a maneira como circula o capital leva o empresário a achar que o seu lucro, ou seja, a mais-valia, é produzido na esfera da circulação. A partir desse pensamento cotidiano do empresário, se desenvolve toda uma economia política que se baseia também nessa tese. O tempo todo ele falou, a mais-valia só se produz no processo produtivo. Mas ele adianta algumas coisas que ele vai explicar, por exemplo, só no livro 3. Ele fala, a formação da taxa média de lucro ocorre no âmbito da concorrência, fora do processo produtivo. Então, isso dá ao empresário a ideia, né, a concepção de que o lucro se forma fora do processo de produção. É aquela ideia que o Althusser levanta de que o capital tem uma teoria da ideologia. Você vê que ele não expõe apenas a sua própria articulação conceitual, mas também as formas de consciência que aquilo que ele está analisando implicam e como isso se desenvolve teoricamente na economia. O tempo todo ele vai malhar essa tese. A mais-valia não é produzida na esfera da circulação. Ela é produzida exclusivamente na esfera da produção. Então, embora o capítulo seja curto, ele é denso de conceitos e de níveis analíticos. Ele vai dividindo o processo
nas suas várias fases e aspectos, nas suas múltiplas funções, nas múltiplas maneiras como o capital vai proceder à sua rotação nas duas esferas. E como se não bastasse isso, a maneira como isso é pensado pelos protagonistas do processo e seus ideólogos. Você vê, ele começa a inserir elementos que não apareciam, por exemplo, no livro 1. Ele fala, olha, a máquina ela vai transferindo o valor gradativamente para o produto. Isso já está lá no livro 1. Mas aí ele fala, mas a máquina pode requerer conserto, ajustes. A máquina nova, isso ele não fala nesse capítulo, mas vai falar em outros. A máquina nova requer ajustes. A máquina que já foi ajustada requer consertos periódicos. Se isso já está na média do processo, esse trabalho vai produzir mais-valia. E o capital, para dar suporte a esse trabalho, já tem que ter sido previsto no adiantamento do capital. Você vê, quando ele fala do armazenamento da mercadoria, aquele capital em estado latente, para que a mercadoria não perca, para que a matéria-prima não perca valor de uso, ela tem que ser armazenada adequadamente. E esse armazenamento implica trabalho, e o Marx fala, esse trabalho encarece a matéria-prima. Ele é trabalho produtivo, ele produz valor. Não está ainda no processo produtivo. Não está ainda no processo de transformação da matéria-prima. Estamos na fase prévia de conservação do valor de uso da matéria-prima, na medida em que ela pode ficar algum tempo armazenada. E Marx, nesse capítulo, ele fala, o trabalho realizado para essa conservação é trabalho produtivo, é trabalho que produz mais-valia. Por isso que ele encarece a matéria-prima. Então, ele vai pegando os detalhes, né? O Marx tem um cérebro minuciosamente analítico, né? Então, ele vai pensando em cada passo do processo, do ponto de vista da situação, do ponto de vista da função, do ponto de vista da relação entre o processo produtivo e o processo de trabalho, entre a venda e a compra de mercadoria e as dificuldades que isso pode oferecer. Ele está tornando mais concreta a análise. Aquele esquema mais abstrato agora vai adquirindo carne e sangue. Sim, por isso que eu acho que, para mim, apesar de ter esses conceitos todos, para mim, eu consigo juntar melhor as coisas do que nos primeiros ali, que estava mais complicado. Agora parece que agora sim. Não, isso é muito bom. Eu acho que você vai tirar de letra o livro 2, ele vai... Nós vamos lê-lo rapidamente. Eu acho que nós discutirmos a Rosa vai ajudar muito. Por exemplo, na quarta, ontem, nós não tivemos o encontro do livro 3, que seria o último. Uhum. Aliás, nós já lemos o livro 3. É que publicaram um suplemento do Engels no livro 3, e a gente ia discutir esse suplemento, que, aliás, na minha opinião, está péssimo. Ele não entendeu o Marx quando ele escreve esse suplemento. Ai, ai. E ele escreve para defender o Marx. Sim. Exatamente sobre formação de taxa média de lucro, preço de produção e tal.
São conceitos que o Marx desenvolve no... Então, a gente teria, se o nosso encontro tivesse sido feito ontem, a gente teria praticamente 2 semanas até o começo da Rosa, no dia 13. Uhum. Mas aí nós vamos discutir esse último texto na quarta, e aí eu vou discutir com a Pamela e com o Lucas para ver se é possível para eles já começarem a Rosa com aquele número de capítulos, né, 4 por vez, na próxima semana ou não. Se eles Tá, acharem que é muito pesado, a gente adia mais uma semana. tá. Mas aí o grupo fica de 3, você, 4, que eu vou estar Uhum. discutindo também. Tá. Você, a Ainda, Pamela, o Lucas e eu. sim, ainda nesse capítulo, assim, uma coisa que, de modo geral, eu fiquei pensando, né, nesses processos, de novo, assim, essa questão da tecnologia, sabe, de como o capitalista vai acelerando sempre esse processo de uma forma ou de outra. Então, Sim. seja, né, tipo, seja para não perder, né, para não perder tempo, né, tanto no processo produtivo ali, que não depende, né, do trabalho humano especificamente, mas também da circulação, assim, eu acho que foi o que mais me pegou, assim, foi pensar, né, todo esse desenvolvimento de tecnologia, o ganho que se tem com esse processo, inclusive, né, e a tecnologia em si, assim, o quanto acabou facilitando, né, e reduzindo esse período da circulação. Acho que tu travou. Paulo? Aí eu. Alana? Alana, você me ouve? Oi? Oi, Alana, eu caí aqui. Eu vi, caiu. Pronto. Mas você estava falando, Alana, da É, velocidade da... da velocidade tanto da produção quanto da circulação, assim, em função das tecnologias. Eu acho que foi a coisa que mais me pegou, assim, de como. E aí, do impacto disso, né, na vida do trabalhador, assim, porque não é simplesmente o processo, né, que simplesmente acelera, mas acelera a nossa vida, acelera aquilo que a gente vai comer, né? Tudo isso, então, acaba entrando nesse processo, assim, dessa aceleração. Você vê que ele
ele aborda o fato de muitas estruturas do capital, uma quantidade grande de meios de produção, ficam paradas à noite, por exemplo. Então, para ele, o capitalista, isso é perda. Então, se ele puder ter uma jornada de 24 horas, você vê o Marx, ele discutia isso, mas aí, quando ele aborda a questão, parece que, considerando a limitação da jornada, a luta dos trabalhadores, algumas normas de proibição de trabalho noturno, parecia que ele vislumbrava a possibilidade do capital funcionar apenas numa jornada limitada durante o dia. Mas o que ocorreu a partir daí foi o contrário, né? As empresas tendem a funcionar 24 horas por dia. Elas não vão quebrar a limitação legal da jornada, porque elas mantêm a limitação da jornada, só que aumenta o número de turmas de trabalhadores. E pagam aí um adicional noturno, como a gente tem no Brasil, né? Vê até professor, a partir das 10 da noite, ou a partir das 10h15, eu não me lembro, o professor passa a ganhar um adicional no salário, chamado adicional noturno. Ou seja, não é só o capital latente, é também o capital que fica parado nas interrupções, muitas vezes necessárias. Aí para ele é perda. Se ele puder manter o capital funcionando 24 horas por dia, você vê que no livro 1, ele fala de trabalhadores tendo que fazer a manutenção da máquina com a máquina em movimento. E aí, a dedo, e abraço, e a vida. Na medida em que o aumento da produtividade do trabalho reduz o tempo de produção, ele vai aumentar a taxa de lucro do capital. Quanto mais rapidamente o capital girar, maior vai ser a massa de lucro, a massa de mais-valia obtida, dada Sim. uma taxa de mais-valia. E hoje, tipo, justamente é isso, sabe? É muito mais fácil hoje tu vender as coisas, né? No sentido de N plataformas que tu pode ter para vender, N, enfim, modos, né, de fazer aquilo sair, assim. Então, muito louco, muito louco. Vê que ele já adianta coisa que ele vai desenvolver mais nos outros capítulos, que é o seguinte, ele fala, olha, o capitalista não necessariamente vai pessoalmente vender a sua mercadoria. Ele pode ter assalariados que façam a venda para ele, ele contrata pessoas que vão sair vendendo. Aí a moça da Avon, da Tupperware, no, na, no livro 1, ele fala dos caixeiros viajantes, né? Aqui em Santa Maria tem um clube caixeiral, né? Aqui tem dos caixeiros também. Certamente uma parte desses era assalariada das empresas. Até que uma fração do capital se especializa na, na compra e venda, né? Porque, basicamente, o capitalista vai vender grandes massas de mercadoria. Não é a venda a varejo, né? A venda no atacado. E aí ele tem que gastar um tempo precioso dele
para vender a mercadoria, para encontrar mercado, etc. Então, ou ele cria um departamento de vendas na empresa e contrata assalariados para vender, ou ele vende para o comerciante. Aí, uma fração do capital especializada na compra e venda de mercadorias vai realizar essas operações, tanto da venda da mercadoria carregada de mais-valia, que saiu do processo produtivo, quanto da compra dos meios de produção. Então, vê que o capítulo abre para várias possibilidades, para vários horizontes, né? É por isso que eu acho que é um capítulo que, apesar de curto, ele é denso, né? Talvez, se o Marx fosse publicar, tivesse ele editado o livro 2, ele teria escrito mais. Não é o estilo do Marx, escrever em 5 páginas, escreve em 30. Claro que não. Ele ia pôr notas de rodapé, citar os gregos antigos, mencionar ironicamente a Bíblia. Muito bom. Saudades. Saudades do livro 1. Você vê a diferença, né? Você vê que ele não elaborou o livro para publicação. É a anotação direta que ele fez ali para depois desenvolver uma redação final. Alguns manuscritos estão mais amadurecidos, outros menos, né? Tem coisa que o Engels completa de punho próprio. Não sei, mas eu acho que é isso, Alana. É isso. Teria mais alguma questão para... Não. Então tá. Vamos partir para o próximo. Então tá bom. Você cuida, boa semana. Falou, Alana. Boa semana para você também. Beijão. Outro.